E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o Oriente Médio e o mistério ou os mistérios que ele esconde. É uma região totalmente complicada para ser entendida. É um tabuleiro de xadrez que ninguém entende. As grandes potências se afundam ali e não conseguem entender aquela situação, muito menos controlar. É uma situação incontrolável tudo que acontece ali. Eu estive lendo um livro de Jaime Brenner, Feridas Abertas, e continuam abertas. Ele, profundo conhecedor do assunto e escritor, jornalista, ele faz um retrospecto desde essas últimas décadas, tudo que tem acontecido ali, e mostra coisas impressionantes daquele lugar. A complicação religiosa, complicação histórica, a complicação política, a força entre países, a complicação econômica. O Oriente Médio, nós às vezes pensamos em Israel e os vizinhos próximos, mas ele amplia um pouco mais essa situação, incluindo o norte da África, a Península Arábica, onde tem a Arábia Saudita e Sudão, Iêmen, vários outros países, o Catar, Kuwait, o Iraque, o Irã, que é a antiga Pérsia, e Síria, Líbano, Turquia, mas um monte de outros países que nós normalmente não acompanhamos, que são cerca de 10 repúblicas da União Soviética, mas agora são independentes. O Quirguistão, Azerbaijão, e o Afeganistão e Cazaquistão, todos esses são cerca de 10 repúblicas ali. A maioria tem maioria muçulmana e eles estavam debaixo do comunismo. O comunismo foi, de certa forma, um instrumento que freou aquele ânimo muito violento, mas que depois que eles se libertaram do comunismo, essas repúblicas passaram a ter uma atuação mais violenta por causa da maioria muçulmana na sua população. E eles também acirram os ânimos ali em toda aquela região. Existem problemas seríssimos. Os curdos, por exemplo, que não são um país, mas é uma população de muitos milhões de pessoas que complicam. Eles não têm o país, se dividem entre Irã, Iraque, Turquia, e muitos estão indo para a Europa, mas eles têm anseios de se libertar, de conseguir um território para eles. Já os palestinos são um problema sério. Eles não representam muita coisa em força econômica, né? Mas eles são, digamos assim, um principal pretexto para os outros países usarem. Existe a ONU com interesses vários que também está ali presente. Então, há uma complicação muito grande. Israel, quanto mais poderoso se torna, mais alvo das críticas e do ódio dos países vizinhos também se torna. Agora, para complicar mais a situação nesses últimos tempos, nos fins dos tempos, a Rússia está cada vez mais ali dentro. Houve uma época em que a União Soviética estava ali influenciando na chamada Guerra Fria todos os países que não tinham simpatia pelos Estados Unidos, que eram a maioria. Alguns países da região, tipo Kuwait, Catar, Arábia Saudita,
Omã, Bahrein, são países que têm uma certa simpatia pelos Estados Unidos, porque eles têm um regime ditatorial, ali não há praticamente democracia naquela região. Eles têm um regime ditatorial, têm uma monarquia e eles praticam em grande parte o capitalismo, por isso se aproximam dos Estados Unidos e têm simpatia. Mas outros não. O Irã é uma república islâmica, a Pérsia é um país rico, poderoso, tem ódio a Israel e aos Estados Unidos e está sempre como bola da vez em foco nos acontecimentos que têm lugar ali. O Irã controla o movimento terrorista no norte de Israel através do Hezbollah e controla o movimento terrorista entre os palestinos através do Hamas. O Irã financia com dinheiro, e dinheiro não falta, porque eles levantam dinheiro com os outros países árabes e muçulmanos. Então, os palestinos, dinheiro não falta para eles, mas eles têm apoio em armas e estratégico do Irã para promoverem ataques a Israel. Israel se defende como pode, se prevenindo e tem se fortalecido a cada ano que passa para se defender desses ataques palestinos e terroristas lá no norte do Hezbollah. Por enquanto, na Cisjordânia, a coisa está mais calma, é a região, na Bíblia, de Samaria, junto ao Rio Jordão. Teoricamente, ela pertence aos palestinos, mas na prática, Israel gosta daquela região e usa para agricultura e tem comprado terras ali e vai ampliando a sua presença ali. Embora seja teoricamente domínio dos palestinos, na prática, uma grande parte da Cisjordânia já está debaixo do controle de Israel e com assentamentos judaicos. São judeus que moram lá. Isso complica muito a situação, porque os palestinos, teoricamente, têm aquele território, na prática, eles não têm. É Israel que tem, na prática, esse território que não está trazendo problemas, por enquanto, para Israel. Mas na faixa de Gaza, os terroristas dominam, botam medo nos outros e impedem os cidadãos pacíficos de irem trabalhar em Israel, enfim, desenvolver uma certa simpatia por Israel, que é o mais óbvio, o mais lógico. Se nós somos vizinhos, por que nós vamos fazer guerra? A guerra custa dinheiro, custa muito sangue derramado, muita gente morre e o ideal é que vizinhos convivam bem, para uns ajudarem os outros. É o que aconteceu, por exemplo, com Israel e o Egito. O Egito já foi forte com Anwar el-Sadat, ou antes dele, o Gamal Abdel Nasser, né, na época da União Soviética, que dava todo o apoio para o Egito, e o Nasser, que governava o Egito, que organizou as principais guerras contra Israel em 1967 e 1973. Mas, com a derrota nas guerras, depois a superpopulação do Egito e a deterioração do poder econômico, o Egito se humilhou muito e fez um acordo de paz com Israel e lucrou muito, porque o turismo é uma fonte de renda muito grande de Israel, mas o Egito também quis se aproveitar, então manteve paz com Israel e os turistas do mundo todo que vão visitar Israel aproveitam, é muito mais barato, visitam também o Egito, as pirâmides do Egito, cidade de Cairo, o rio Nilo, onde os judeus estiveram. Então, tudo isso é motivo de turismo ali no Egito. Os egípcios se aproveitaram disso, mas aí vêm os terroristas e começaram a fazer ataques terroristas no Egito e espantaram um pouco os turistas. Mas a vocação do Egito é para fazer paz com Israel. O Egito não tem interesse em fazer guerra, é um dos países
vizinhos de Israel que têm interesse na paz porque eles lucram com a paz com Israel e eles já entenderam isso. Então, houve vários movimentos aí, os Estados Unidos desestabilizaram o governo do Egito, houve um governo, depuseram outro. Atualmente, eles estão tendendo a melhorar as relações com Israel. Mas isso pode mudar de uma hora para outra, se o partido político oposto a Israel ganhar as eleições. Então, o Oriente Médio é um monte de feridas abertas que não foram saradas, segundo esse especialista, e que nenhum país controla. O Egito hoje não é controlado pela Rússia. A Rússia está muito fraca, mas também não é controlado pelos Estados Unidos. O Egito precisa comprar armas, mas todos os países da região precisam comprar armas também. A Rússia está querendo se credenciar a ser o principal fornecedor de armas, mas para vender armas, eles têm que fazer alianças e acordos. Eles têm, então, que estar ali presentes, têm que ter presença militar. E eles começaram entrando na Síria, querendo sair. A Rússia hoje é um país fraco, economicamente é fraco em guerra, mas eles ainda produzem alguns armamentos sofisticados que precisam vender. Por isso, a Rússia está cada vez mais de cabeça ali na região do Oriente Médio. Mas a Turquia é um gigante ali do lado, ansiando por se meter também. Não tem se metido muito por enquanto, mas eles querem se meter naquela briga e tem interesses próprios deles. Eles querem destruir os curdos, mas eles querem entrar dentro da Síria. E o Irã é outro gigante na região, a Pérsia, que também tem interesses grandes, tem poder econômico, quer desenvolver bomba atômica, etc, etc. Então a situação é muito complicada. O Irã, forte, a Arábia Saudita não gosta. A Arábia Saudita está do outro lado do Golfo Pérsico e tem medo do Irã. Então a Arábia Saudita se apoia aos Estados Unidos, compra aviões modernos e armas modernas dos Estados Unidos, porque eles têm muito dinheiro. A maior quantidade de petróleo do mundo está na Arábia Saudita. Eles não gostam do Irã, eles se opõem, são outra etnia. O Irã são xiitas, os muçulmanos, e ali na Arábia Saudita são sunitas, os principais. Eles não se entendem muito bem, são de certa forma inimigos. Ou seja, dentro do islamismo tem muita briga. Quando Gog e Magog invadir Israel, a Arábia Saudita não vai junto. Então, é uma situação muito complicada. A gente entende do ponto de vista bíblico, pelas profecias, o que vai acontecer. Em resumo, o que vai acontecer é o seguinte: o Egito não vai entrar no Gog e Magog para invadir Israel. E não interessa a eles isto. Mas junto do Egito tem a Líbia, que vai partir para invadir Israel, porque a Líbia está desestabilizada, está uma terra de ninguém, uma situação muito confusa na Líbia. Mas o Irã é o principal que quer invadir Israel, mas ele vai ter a Síria, que também está ali junto dele para invadir Israel. E a Turquia vai tomar parte nisso também, vai se acertar. E eles precisam do guarda-chuva de proteção de um país grande, que vai ser a Rússia. A Rússia não tem o mínimo interesse em invadir Israel. A Rússia conversa todos os dias com Israel sobre ações militares ali na área. A Rússia avisa onde vai passar com os aviões, onde vai ter tropas, e quer que Israel faça o mesmo, para eles manterem uma conversa e não se intrometerem um com o outro. A Rússia tem medo de Israel. E Israel não quer confusão com a Rússia, que é um país grande, mas eles conversam, mas é uma conversa falsa, porque todos eles sabem que estão em polos opostos. Então, é uma situação muito complicada. Tem os outros países que vão se juntar na invasão do Gog e Magog. Então isso cumpre o que a Bíblia está dizendo. Nos últimos tempos, Deus vai fazer com que a Rússia seja obrigada a vir para o Oriente Médio. A Rússia está ilhada no mundo. Eles não têm mais ninguém para quem vender as armas deles
a não ser para o Oriente Médio. E a Rússia, o petróleo está em baixa e eles estão tendo dificuldade com o petróleo. A fonte de renda da Rússia é vender armas. Eles, então, não podem abrir mão desse mercado colossal, que são muitos países em pé de guerra no Oriente Médio. E eles querem, então, vender armas e, por isso, eles têm que estar ali. Não queriam enfrentar Israel, mas eles não têm outra opção. Estão ali para dar apoio e vender armas para os países do Oriente Médio. Israel sabe disso, esse perigo que aumenta, porque a concentração de países com armas está aumentando, o porte desses países está aumentando. A Síria sempre foi um inimigo terrível de Israel, enfraqueceu, mas a Síria é um país forte. Junto ali tem a Turquia, o Irã e agora com a Rússia, são países poderosos que, se unirem, Israel faz força para eles não se unirem, faz o possível para eles não se unirem, mas se eles se unirem, isso vai ser muito perigoso para Israel. Mas quando isso acontecer, é o Gog e Magog, que vai acontecer, no meu entender, logo depois do arrebatamento da igreja. Nós não vamos assistir isso, mas estamos vendo já o prenúncio de tudo. A Rússia com aqueles países é uma situação complicada. E os Estados Unidos que não ficam satisfeitos. Os Estados Unidos também querem vender armas e estão vendendo para a Arábia Saudita, Catar, Kuwait e para Omã, Bahrein. São países do Golfo Pérsico que têm dinheiro, que querem comprar armas para se defenderem dos outros muçulmanos, estão comprando dos Estados Unidos. Mas o resto, os outros países, é da Rússia que eles compram armas. Os Estados Unidos estão mordidos ali, estão sendo derrotados em grande parte dos países. Os Estados Unidos não estão conseguindo ficar. Ou seja, está difícil entender. Até os mais sábios e entendidos do mundo não conseguem entender. Segundo esse grande especialista que eu citei, o Jaime Brenner, ninguém entende. São feridas abertas, nenhum país consegue controlar. Agora, rematando o assunto, o que eu vejo ali é o seguinte: o diabo está agitando tudo ali. Aquele espírito maligno, belicoso, de guerra, assolando todos ali contra Israel. A única unanimidade de todos os países ali é que nenhum deles gosta de Israel. É a única unanimidade. Mas eles não se unem, mas sonham em se unir contra Israel. É o sonho do diabo, unir todos os países dali contra Israel. E ele vai conseguir uma boa ocasião com o apoio da Rússia, logo depois do arrebatamento da igreja. Nós já estamos muito perto de tudo isso acontecer. O Oriente Médio continua agitado, muita gente, muito dinheiro do petróleo, muitas armas, não se entendendo, um prato feito para o diabo impor a vontade dele. E ele vai tentar impor, através da Rússia, o Gog e Magog, essa situação que está muito perto de acontecer. Então a gente vê que, biblicamente, nós temos uma compreensão. Quando um grande especialista do assunto faz uma análise, ele chega à mesma conclusão. Já estamos muito perto de tudo isso acontecer, o cumprimento da Bíblia vai tendo lugar dia a dia. Web Rádio Ramá.